Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje nós vamos falar sobre o olhar. Mas não qualquer olhar. Um olhar treinado, sensível, quase silencioso de quem aprendeu a capturar o tempo com uma câmera. Um mundo cada vez mais apressado, a fotografia ainda resiste como aquele momento de pausa. E a arte nos convida a enxergar de uma forma diferente. Vamos tentar entender os bastidores dessa profissão, os desafios, as técnicas, a sensibilidade e, acima de tudo, o porquê a gente precisa da fotografia. Porque a gente precisa ainda das imagens. E o convidado de hoje é o fotógrafo Márcio Dantas. Márcio, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, e é uma honra estar aqui falando sobre um tema tão em alta sempre, né? A fotografia, além da importância histórica, a fotografia ela sempre vai estar em pauta no dia a dia. Vou apresentar o nosso convidado, o Márcio Dantas, natural de Aracaju. Ele é repórter fotográfico, trabalha com fotografia, já trabalhou em alguns veículos jornalísticos, como a Editora Globo, a Revista Caras, Folha de São Paulo. Autor de 2 livros de registros fotográficos, vamos falar um pouco sobre isso. É um ativista defensor da profissão, que ano que vem, em 2026, completa 200 anos, iniciada pelo francês Joseph Niepce. Não sei se eu falei certo. Então é uma profissão antiga e que todo mundo, no mínimo, tem uma foto em casa para lembrar de algum momento. Mas para começar, Márcio, eu queria saber uma coisa. Na sua opinião, quem sofre mais? É o fotógrafo ou o tripé? Rapaz, o fotógrafo, o fotógrafo sempre, Porque o tripé sempre. ali tá... E hoje vocês têm equipamentos, a nossa mesa tá decorada com alguns equipamentos para a gente falar. A gente já teve aquelas máquinas pequenininhas e hoje são monstros e temos um concorrente, nós vamos falar um pouco dele, que é um concorrente para a sua profissão. Mas queria entender, assim, Márcio Dantas foi bater como na fotografia? Então, a fotografia surgiu na minha vida por eu surfava, né? E viajava muito. Naquela época jovem e na era do filme, né? E alguém tinha que fazer o clique ali da viagem pra gente dizer, pô, aquela onda ficou legal. E aí eu comecei a clicar, literalmente, por hobby e por uma necessidade de ter a memória fotográfica daquele momento. Inconscientemente, óbvio que naquela época, com 18, 19 anos, a gente não tinha essa consciência do poder daquele registro. Hoje a gente olha as fotos, pô, velho. Aí foi em Cururipe, aí foi em tal lugar, e volta as lembranças, e surgiu de forma despretensiosa mesmo, e aí fui criando gosto pela fotografia, mas até chegar à fotografia eu passei por outras profissões, fui mergulhador, fui dono de bar, trabalhei em fábrica, trabalhei, enfim, na área de segurança pública, trabalhei em diversas áreas até ter a fotografia como profissão. Surgiu como profissão, depois que eu decidi, trabalhei fabricando pranchas de surf. E aí, quando eu retornei de Fortaleza, eu disse que não quero mais, eu quero ingressar em alguma área. E aí, a fotografia, eu comprei uma câmera profissional, e daí começou a surgir interesse, dizer, pô, você faz essa foto para mim. Começou a surgir demandas de agenda, e eu disse, peraí, equipamento caro, eu não posso estar fazendo, como a gente diz, fazendo graça, né? Por mais amigo que seja, com um equipamento que custa caro. Eu preciso ter uma remuneração, pelo menos, para bancar essa estrutura tecnológica que a fotografia exige. E aí foi começando, comecei a fazer freelance para um colega. O colega não podia ir, Márcio, você pode fazer essa foto para mim? Eu não sou profissional. Não, mas você já tem um olhar bacana. E aí eu fui fazendo trabalhos para o finado Flávio Monteiro, que fazia muito book, o Alfredo Moreira, que fazia muito fotojornalismo na época do governador Albano, eu fazia muito freelance para eles. Eles não podiam ir, eu era o quebra-galho. Uhum. E aí eu fui entendendo que era aquele mercado que foi me abraçando também, e as coisas foram acontecendo naturalmente dali. Esses nomes que você citou, podemos dizer que foram seus primeiros professores, né? Você trabalha com outros fotógrafos já profissionais. Sim, Marco, mas eu me espelhei, professores, na questão do empreendedorismo, da coisa de ver a fotografia como Um algo, negócio. como negócio. Mas como técnica, a gente, naquela época era muito difícil. Por mais que eles quisessem dar um suporte, era um corre, porque tinham poucos fotógrafos. Eles não tinham tempo de estar, ensina, enfim, ó, faça assim. A gente é que tinha que estar atento para aprender com o outro, para entender que aquele cara que tem uma trajetória, aquele cara que é o dinossauro, né?
Não é algo descartável. Hoje se descarta o cara mais velho, descarta o pesquisador mais velho, se descarta o professor de tecnologia mais velho. A galera não entende que esse iPhone aqui, um dinossauro, aquele velho que ninguém quer respeitar, que ninguém quer ouvir na reunião, isso só existe porque ele existiu, porque ele pesquisou, porque ele pensou. Uhum. Não surgiu assim do nada. Entendeu? E mesmo assim a fotografia, eu ficava muito atento ao que eles faziam, como eles se comportavam e por quê. Tudo tem um porquê. Por que o Alfredo faz aquele? Por quê? Por que o Flávio Monteiro dá um desfoque? Por quê? E aí eu ia até o estúdio deles também, mostravam minhas fotografias, e aí ele dizia, olha, você está deformando o corpo. O Flávio me disse uma vez, ó, você tá... Quem é da fotografia que fez, veio da área social, que da área de moda, quem é colunista de moda, sabe quem era Flávio Monteiro. Ele fazia todos os modelos, fazia todas as fotos das colunas sociais. E aí ele dizia, olha, essa foto, essa lente aqui está deformando o corpo da modelo. Não use mais essa lente. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí eu fui olhar esses realmente. truques, né, de cada um. E aí eu dizia, realmente, essa lente. Porque a gente não tinha acesso à informação. Para ter acesso à informação, você tinha que comprar uma passagem aérea, ir para São Paulo, para um congresso. Então a gente pergunta isso. Você começa a entender isso em Aracaju, onde não tinha internet, não tinha tudo isso. Sim. Então, esse aprendizado foi meio das cavernas, né? Porque não tinha como fazer curso, tudo longe, tudo caro, né? Meio que aprendendo só com os outros e sozinho também, fazendo clique. Isso. A gente tinha que literalmente se dedicar, porque trabalhávamos com filme. Como era a história, né? Vou aproveitar, gente. A gente vai fazer uma volta no tempo. Acho que muita gente aí que vai estar assistindo não sabe nem do que a gente está falando, viu? Porque hoje tudo é digital, cartão de memória, você não sabe o que era bater uma foto num filme e sem saber se a foto saiu boa, né? Era um drama, aquela máquina Love, eu sou da época da máquina Love. Sim. Que era nosso xodó. Então vocês tinham que fazer no filme, revelar, o fotógrafo revelava, né, também. Você teve que aprender isso também? Exatamente, tudo. Se for aquela de estúdio fechado, com pouca luz. Estúdio fechado, fotografia PIB. Nossa. Revelar naquela bandejinha, né, com líquido. A rotina era uma rotina surreal, né? Mas a gente sobreviveu a ela. E é bom tratar desse tema hoje, falar do passado, porque o passado é presente hoje também. Hoje tem a IA. E muita gente está assustada com a IA. Mas vamos ao passado. Tínhamos que ter um filme, comprar filme. 12, 24, 36. 12, 24 e 36 poses. Conhecer todas as ferramentas que você iria usar, todas as técnicas e todos os botões para fazer uma leitura de luz correta, para não perder nenhum quadro. Porque eram 36 poses, você precisava render as 36. Não eram baratos os filmes? Não eram baratos. E aí você tinha que entender isso, investir em filme para ver o resultado. Hoje você vê o resultado instantaneamente. Ok? Já não é um desafio para quem quer aprender. Para aprender, antigamente, você tinha que investir muito mais. Tinha que levar para o laboratório, orar para o laboratorista não perder e não estragar a tua fotografia. Naquele clique não ter fechado o olho. Não ter fechado o olho. E aí era esse totalmente o processo. Era muito, muito artesanal. Hoje a gente tem tudo na palma da mão. Isso, na época, se a gente puxar para hoje, são máquinas rústicas, mas na época você estava trabalhando com as máquinas modernas da época, né? Sim, sim. Máquinas... E como eram para conseguir essas máquinas? Olha, literalmente tínhamos que sacrificar muita coisa, porque equipamento, além de escasso, era muito mais caro, porque ganhava um momento, era muito menos oportunidade, porque tinha menos assessorias, tinham menos jornais, era tudo muito, muito precário. A gente aproveitava um fotógrafo que chegava na cidade, entendeu? E aí oferecia contato mesmo, network. A gente, meu irmão, e aí, tá sabendo alguém que tá vendendo uma câmera? Aí oficinas de manutenção que indicavam, olha, fulano tá trocando de câmera, e aí, quer saber se ele quer vender? Olha, ele anunciou aqui, deixou aqui. Era esse processo, ou viajar para São Paulo e comprar lá. Não tinha acesso. E a gente não tinha abertura de mercado como tem hoje, importar tudo. Eram máquinas que, para chegar, não eram fabricadas aqui, para chegar, chegavam muito caras, né? Fazer Japão. Vinha do Japão e... Por que o Japão é a referência de máquina? Então, porque a Nikon surgiu
se eu não estou enganado, no Japão, né? E eles são muito cuidadosos, enfim. E aí, depois que veio o advento da digital, é que popularizou um pouco a fabricação e hoje, acho que 90% ou 100% é na China, né? Tudo As China principais câmeras é Canon, Nikon, é, Pen- a Pentax já mais, não está mais em alta. É, são praticamente essas. E a Sony que tá tendo uma aceitação Quando, absurda, né? quando você chegou e falou assim, não, agora fiz de tudo, agora eu vou ser fotógrafo. As pessoas próximas de você falaram assim, você é maluco, vai entrar num ramo que você não vai dar certo, não Sim, tem dinheiro, não paga. Falaram isso pra você? sim, sim. Mas eu acredito o seguinte, que a fotografia não é só uma profissão. Ela, por exemplo, ela resgata você, ela consegue transportar você para outro universo. Inclusive, eu oriento até quem tem início de depressão, início de qualquer história nessa linha, que pratique a fotografia, porque quando eu entrei para a fotografia, entrei por paixão e por entender que, pô, isso aqui é um lance legal, aqui eu consigo contar histórias e construir memórias mesmo para poder amanhã a gente ter esse material e ainda ganhar uma grana. Pô, isso é maravilhoso. E quando eu fui entendendo que a fotografia não era só coisa do social, não era só aquela viagem que foi registrada, entendeu? Tinha um mercado publicitário, um mercado jornalístico, Hum. a indústria ali precisando de fotos de produtos. E quando eu comecei, só fotografava quem sabia usar a ferramenta, a câmera fotográfica, porque ou sabia ou não tinha a foto revelada como você queria. Ao longo dessa entrevista eu vou falar um pouco sobre isso, tocar algumas vezes várias nessa situação, mas vamos falar também da profissão do fotógrafo. Podemos dizer que a importância do fotógrafo, independente da época, até estamos aqui em 2025, mas vocês têm um trabalho de deixar registrado lembrança das pessoas, né? Porque se a gente não tiver uma foto, se perde. Eu vou te dar um exemplo. Na casa da minha mãe, ela montou na escada que vai para o quarto dela. Primeiro, no quarto dela tem uma árvore genealógica da família, eles dois, os meus irmãos e os filhos, com fotos. Ela tem uma caixa gigante. Meu pai sempre teve isso, tinha uma máquina Olympus Sim, de fotografar tudo. Então eu tenho foto minha bebê, meu irmão tem foto do meu irmão, foto da minha mãe com 12 anos, com 14 anos, uma foto quando meus pais se conheceram, a primeira festa deles, foto da família. E é uma nostalgia quando a gente pega, às vezes junta, minha irmã mora em outro estado, a gente vem, abre e começa a rever. A gente volta a nossas origens, porque alguém fez aquele trabalho. sim. Imagine vocês trabalhando num casamento, aquele momento para a pessoa. Registrado aquilo ali. Ah, mas eu lembro do casamento. Memória se vai, né? Mas imagens, vocês têm essa responsabilidade, né? Sim. De fazer isso. E como ficou banal, né? A fotografia, eu digo que ficou banal porque hoje todo mundo tem esse poder de ter uma fotografia instantânea que os smartphones, os iPhones proporcionam, né? Que os dispositivos móveis proporcionam. É, isso, as pessoas não entendem que o que está aqui vai se perder. Aí você me diz, pô, você tem uma história registrada, você tem fotos, você bebê. Se você for ver quantos têm esse privilégio, entendeu? Porque teve alguém que teve essa cautela, esse cuidado de fazer esse registro. E também, não é só o cuidado, que também, na época, precisava também de um poder aquisitivo. Hoje temos condições, porque hoje em dia não existe esse poder aquisitivo. Você com smartphone, você consegue. Uma senhora me procurou desesperada. Márcio, me ajuda, o que é? Como é que eu faço? Porque eu não tenho memória fotográfica mais de ninguém, eu não tenho mais fotografias, porque eu não consigo mais revelar, porque está tudo no celular. Eu não consigo. Quando eu vou ver, eu não tenho foto do meu neto pequeno, não tenho, e fulano não tem. Tava no celular, perdeu o celular, formatou. Aí, qual é a sugestão? Qual é a orientação que eu dou a todo mundo? Gente, acorde enquanto é tempo. E esse processo de olhar a fotografia como memória tem que ser encarado por todos. Não é só a coisa de, pô, meu filho pequeno, minha filha pequena. Não. Os gestores da área pública, da área privada, precisam acordar imediatamente. Porque surgiu a profissão social media.
Perfeito. Mas ninguém está tendo a responsabilidade, e isso eu falo consciente, porque eu transito em todas as áreas da comunicação social. Todo mundo preocupado em fazer a parte que antigamente era da coluna social. O que é isso? Para quem não sabe o que é coluna social, quem não viveu essa época do jornalismo ou coisa parecida, era postar o que eu fiz ontem à noite, na festa que eu estava, como é que eu estava. Ok, beleza. Tem que ter atenção. Mas isso não pode retirar o papel da fotografia documental que toda autoridade, todo gestor tem a obrigação histórica e social de preservar e de manter e de cobrar dos seus assessores. E os assessores, por sua vez, têm que ter essa consciência que seria a coisa mais natural, mas não é. Eles não têm essa consciência de que, peraí, eu não vou só fazer o registro de marco aqui, não, eu tenho que ter isso depois arquivado, porque amanhã vai precisar fazer uma prestação de contas, no caso da gestão pública, vai precisar fazer uma revista, vai precisar, no caso de filme, fazer um documentário, e não tem. Porque tá tudo no vertical, pior, tudo no vertical, e smartphones que o assessor tá hoje, amanhã não tá. Eu não me lembro. Várias vezes. Apaguei. Eu não me lembro nem quem foi. Pode acontecer também, tipo, a empresa vai completar 50 anos de vida e não tem registro da história dela, quando ela começou a primeira lojinha. Não vai ter. Não vai ter. Agora eu vou fazer igual, desculpe o termo, igual os charlatões da internet, das autoridades que surgem na internet. Vou fazer igual a eles, vou profetizar. Porque agora tá profetizando tudo. Vai profetizar que a fotografia vai acabar. Você é fotógrafo, você é louco. E não é verdade. Agora eu vou profetizar. Meu amigo, você vai querer celebrar os 50 anos da sua empresa e você não vai ter como. Cadê a foto do fundador na inauguração tal? Cadê a foto do fundador quando chegou o primeiro maquinário? Não tem, não vai ter. Eu digo porque eu estou assistindo isso diariamente. Estão literalmente sendo, eu diria até irresponsáveis em relação à memória da empresa, da gestão pública. 90% dos casos. Ah, não, mas eu estou vendo que estão publicando muita coisa. Sim, mas está tendo arquivo? Tem um banco de imagens? Agora nisso, Márcio, a foto não tem que ser uma foto por foto, simples. Tem que ser uma Exatamente. foto. Aí é onde entra o olhar de um fotógrafo profissional. Ele sabe qual é a foto que transmite aquele momento. O que simboliza aquele momento, o que era aquela... Um vídeo você tem movimento, tem áudio, mas a foto ela é estática, como eu falei na abertura da entrevista, mas o olhar do fotógrafo ele consegue pegar aquela áurea daquele momento para ficar guardada, né? Inclusive, é bom você ter tratado desse tema, porque, por exemplo, a gente estava falando da memória da fotografia, da importância. Ela tem importância social, familiar, né, que a memória fotográfica da família, a importância na parte administrativa, por exemplo, política, que é o fotojornalismo, que hoje está se perdendo um pouco, se confundindo, porque estão transformando o fotojornalismo em foto social, uma mistura que não combina, porque cada um tem sua função, cada uma tem a sua linguagem e o seu objetivo. Fotografia é poder. A fotografia tem um poder ideológico, tem o poder de uma foto. Quantas vezes a gente já ouviu, né? Uma foto só. Mas não é à toa conta toda a não é à história. toa que toda campanha política, os políticos não abrem mão de ter o ensaio fotográfico. Para Exatamente. passar aquela foto, aquela imagem. Exatamente. Que é aquela imagem do estúdio tem uma função X, aí vamos para a rua do dia a dia, tem outra função. A foto da construir a carreata. imagem, dizer da aceitação, se o político tem aceitação, se ele é querido, se não é. Isso quem faz é o fotojornalista. E não é qualquer fotojornalista. Entendeu? Ele tem que orientar. Marco, é porque a fotografia, depois do advento dos dispositivos móveis, que são celulares, ficou banalizada e eu diria transformada em algo, como eu disse no início, banal. Aí não entende que a fotografia pode construir e também pode destruir. E a fotografia, não só como ferramenta de registro de memória,
ela serve para construção ideológica mesmo. Porque uma fotografia feita com boas intenções, eu posso fazer uma foto de Marcos, ter dois políticos conversando, e eu ficar esperando só um momento, eu sou o político A e Marcos é o político B. Eu posso esperar um momento, eu como fotojornalista, dependendo para quem eu esteja trabalhando, ou qual o meu objetivo, se é para um jornal que quer causar intriga, se é para um jornal que quer melhorar a imagem de Marcos e destruir a de Márcio, eu posso esperar um momento daquela conversa informal que Marcos está contando de uma história, de uma festa que estava. Aí diz, Tá tão descontraído. rapaz, eu fiquei chateado. Aí eu disse, olha, meu amigo, não faça mais isso. Eu pego aquela foto Com o dedo em com o risco. dedo e disse, Marcos e Márcio estavam discutindo no camarote X. Mete a legenda, acabou, amigo. Entendi. Acabou. Aquela foto vai entrar para a história como Marcos e discutiram no camarote X e babá. Só que Marcos estavam contando uma história. Entendeu? Uhum. Mas É aí onde entra a responsabilidade a da foto. responsabilidade. Eu acho interessante, eu lembrei de um fato, o quanto que a foto simbolizou muitas coisas, né? A gente tem a foto do Kennedy, do assassinato de Kennedy. Sim. Apesar de a gente ter o vídeo, mas o que pega muito é a foto da Jacqueline Kennedy virada para o fundo do carro. A foto eu acho que é Polk, o nome da menina. Aquela foto do ataque de Vietnã na Palma, apesar de ter o vídeo do lançamento da bomba, o que marcou foi a foto da menina correndo com o corpo queimado. A foto, ela estava presente no momento vivo, mas aquela imagem é a que vai ficar. Às vezes você tem vídeos do casamento, mas a foto daquele momento, daquela lágrima caindo, foi a que ficou. Eu acho muito legal disso do fotógrafo, quando ele é o profissional, não estou aqui defendendo, mas estou defendendo da Sim. mesma forma, a gente fala muito disso, é que o fotografar não é dar um clique. Parece que vocês entram, até me corrigir isso, vocês acabam entrando no universo, vocês se envolvem no universo para você, é essa imagem que eu queria guardar. É assim que funciona. Especialmente no fotojornalismo. Fotojornalismo tem esse desafio. Você não pode ter coração. Você só tem que ter olhar e concentração e saber o que você precisa fazer ali. Qual é o seu papel ali? Quando você vai para um evento, por exemplo, ou qualquer situação que vai fotografar, você tem a noção do que você precisa tirar ali. Eu tenho que saber o que eu quero levar dali. É a obrigação do Aí teu olho já fica calibrado para esperar aquele momento. Eu vou para cá hoje, eu quero pegar a polêmica. Você vai com a cabeça esperando o ângulo para pegar a polêmica. Ou o momento de descontração. Sua cabeça funciona assim? Marcos, eu fui fazer um evento e se eu me perder, traga de volta, viu? Porque eu acabo indo para um lado e para o outro e fujo não. Saio da pergunta sem perceber. Essa coisa do olhar, você tem que sair dali focado. Eu fui fazer um evento e aí o cara tava cadastrando os fotógrafos, um evento fora, lá em Minas. E aí o cara chegou, fez, você, qual veículo? Você. Aí ele viu minha credencial, né? Aí ele fez, vem cá, você é piloto kamikaze, você é por aqui. Aí eu digo, como é, velho? Ele é piloto de guerra, piloto kamikaze, o que vocês fazem, você é repórter fotográfico, o que vocês fazem, poucos fazem. Então vocês têm que ter um lugar especial, vocês precisam se concentrar, vá para aquele canto ali. Aí colocava gente e separava a galera do fotojornalismo e a galera de assessorias que ia estar ali, às vezes, sem saber o que quer. A gente tudo com teleobjetivas, porque a gente precisava trazer a imagem, porque quando você cita certas fotos, a foto daquela garota correndo depois do ataque, o fotojornalista está ali, ele podia se emocionar, não, ele precisava trazer a imagem, precisava reportar, ele precisa mostrar ao mundo o que está acontecendo ali. Eu fui diretor de imagem de um órgão, e aconteceu um fato, e o fotógrafo chegou para mim e fez, rapaz, eu não consegui fazer a foto, que eu me envolvi demais. Aí não Para mim conseguia. ali foi imperdoável. Eu disse, você podia se envolver. Eu já me envolvi muito. Eu já chorei e continuei clicando. Porque eu tinha uma responsabilidade ali. É o papel do fotojornalista. Não é você se emocione, mas você traga a foto. A gente precisa da foto. A sociedade precisa da foto. A gente falou do fotojornalismo, mas quando você faz a foto assim, uma pessoa lhe contrata, Márcio, eu vou botar, o Marco aqui é apresentador do podcast, estou precisando fazer um portfólio de fotos. Sim. Você entende o que eu quero. Sim. E aí Márcio, eu quero transmitir
segurança, uma pessoa que sabe entrevistar, que tem segurança. Você consegue calibrar a câmera para me arrancar isso de mim numa foto? Perfeito a sua pergunta. É, o fotógrafo, ele não pode ser um mero apertador de botão. Ele tem que saber Criar a para imagem. quê. Criar a imagem, né? Criar a imagem. Para que essa foto? E quem é Marco? Eu não posso transformar Marco Márcio. Um cliente me procurou para fazer um ensaio fotográfico. Eu chamo de ensaio fotográfico. Já inventaram vários nomes. Um ensaio fotográfico que todo mundo entende o que é. Tudo fica muito... Transforma todos os temas em inglês e acaba que você se comunica com o Chico e não se comunica com o Francisco. Ensaio fotográfico. É uma sessão fotográfica que eu vou até o seu estúdio ou até o seu escritório, ou trago para o estúdio e vou fazer retratos de Marco para ele se comunicar com a clientela dele. Se ele for um médico, se ele for, beleza. Eu estava em Brasília, minha esposa é cantora, eu estava com ela lá, e esse cliente queria na mesma semana. Eu digo, bicho, eu não só vou retornar para a semana, mas eu tenho urgência. E ele já era meu cliente, eu vou procurar outra pessoa. Eu digo, bicho, fica à vontade. Você não se incomoda, não? Eu digo, de forma nenhuma, por favor. E assim fez. Quando eu retornei, ele todo orgulhoso veio me mostrar a sessão fotográfica. E eu sou sincero, se você não me perguntar, eu não dá nada. Agora, se você me perguntar, eu vou dizer o que eu acho. Mas achei as fotos, ficaram lindas. Tão lindas. A luz, Marco, perfeita. Perfeita. O tratamento impecável. A foto estava impecável. Mas eu perguntei a ele, é para qual rede social de relacionamento? Porque explorou muito sua beleza, explorou muito, tem coisas que tá como se fosse pra um... É Tinder, né? Tinder, aqueles troços. É pro Tinder. Aí ele... Olhe, entenda. Você A é pose, de tal né? segmento. Ah, Essa foto aí, se for pro Tinder, se for pra você ter na sua casa, não tô dizendo que tecnicamente a foto está ruim. Agora, a foto não vai servir pro objetivo, ou a imagem que vão ter sua é do cara pegador. Se você quer a foto que tava assim, era? tava assim. Nossa. Por quê? Ele é um cara boa pinta, um cara. E aí o fotógrafo viu isso e vou explorar, porque eu quero deixar ele lindo. Vou explorar o sex appeal dele. Não é para deixar o Não. cara lindo. Você falando isso, eu lembro de uma coisa. Nós tivemos uma entrevistada aqui, a Jussiara Santana, que ela é consultora de imagem. Ela falou sobre isso. A roupa, dependendo que você escolher, se tá num evento, ela tá passando mais sensualidade do que seriedade. A foto vai causar isso também, né? A Aquela fotografia posezinha assim. tem que ter o cuidado. Você pode, você deve fazer, você deve explorar a sua beleza, você deve ser sensual, você deve ser tudo. Agora, em qual momento e A o que é foto que vai. você quer? O que é que você quer? Eu faço muita assessoria política, né? E você quer entrar para a política e você é um técnico da área da construção civil. É que você tem uma história na área da construção civil que é com esse comportamento, com essa dinâmica. Eu vou tentar continuar construindo essa imagem, certo? Mantém a essência da pessoa com a imagem melhor. Porque é a verdade, né? A gente tem que trabalhar com a verdade em tudo que a gente faz. E a fotografia tem que retratar a É que verdade. senão uma fotografia vai virar uma maquiagem, né? Exatamente. Tirou a maquiagem, mostra a cara. E aí, pegando esse gancho ainda, eu transitei, como você sabe, transitei em todas as áreas da fotografia, por exemplo. E uma das áreas que mais me chocou foi quando eu fui fotografar para uma multinacional e vinha as pautas lá do Sudeste. Chegava a pauta de uma agência e sempre era uma foto estática. Sempre o trabalhador sorrindo, de braço cruzado. Aquela foto que a gente já cansou de ver. E aí eu ia para o campo, eu dizia, tanta riqueza, tanta informação, e eu vou deixar o trabalhador, seja ele de que segmento for, do laboratório, da oficina, de braço cruzado, sempre sorrindo. O trabalhador, ele trabalha. Ele não fica de braço cruzado. Se o cara está de braço cruzado, tem coisa errada. Seja lá qual for a campanha. E é o papel do fotógrafo também discutir o que vai sair para a comunicação social. Não é só receber ordens e dizer, faça. E você não pensa, não é? Eu penso. E quem quer Márcio Dantas vai ter que me ouvir. Ou eu não faço o trabalho. Aí eu sou obediente, mas também eu sou obediente. Eu disse, olha, eu vou fotografar ele de braços cruzados. Agora você me permite
deixar ele mais uns 20 minutos comigo, eu quero fazer outra coisa aqui. Aí eu pegava, Marcos, do trabalhador e... Meu irmão, o que é que você faz aqui? Vai fazendo, continue. Faça aí, por favor. E dê um belo sorriso. Você quer o cara sorrindo? Vamos fazer sorrindo. Mas você falando isso, eu vou te contar uma coisa muito pessoal, muita gente conhece, mas eu sei que está acompanhando. Eu sou autor de um livro de gastronomia. Então, o que você imagina um livro de gastronomia? Receita. O Casa de Farinha, eu quis contar a história da mandioca no Brasil, junto com os portugueses desde o descobrimento. E eu conheci uma fotógrafa, Cássia Barroso, e aí eu pensei, poxa, não vamos fotografar só os pratos, já que eu tinha que contar essa história. E aí a gente foi para uma casa de farinha. O meu livro é dividido em 3 segmentos. A história da mandioca, lá no final, as receitas, e o meio são fotos. E o que mais chamou a atenção na Bienal do Livro, quando o livro foi destaque na Bienal do Livro, em 2014, quando eu lancei o livro, é que as pessoas gostaram tanto das fotos que mais ou menos nisso daí. A Cássia, ela não faz a pose. Enquanto eu conversava com as pessoas dentro da Casa Farinha, ela foi fotografando as pessoas. E a capa do livro, a gente propositalmente, a página, o meio do livro, se você abrir por completo, é uma foto panorâmica da Casa de Farinha. E a capa do livro, ela disse assim, Marco, essa foto tem que ser a capa do livro. Porque ela assim, é a mão cheia de farinha. Que ela disse, Marco, aquele ali é o orgulho deles. Sim. Ele estava segurando, enchendo a mão de farinha. Essa foto é tão bonita que eu tenho um quadro dessa foto na sala de casa. Em cima disso que você está falando. A gente deixou as pessoas ser o que elas eram. Ela ficou fotografando, foram mais de 200 fotos que ela tirou. Isso, a gente mostrou a beleza da Casa de Farinha sem tirar a naturalidade das pessoas. Acho que a Cássia simboliza um pouco disso que você fala. Ela teve esse olhar de deixa as pessoas serem quem elas são. E aquele momento que ele encheu a mão de farinha para mostrar para ela o orgulho do trabalho dele, ela falou, essa vai ser a capa do livro. Tá até atrás de você, essa foto. Ela disse, esse é o orgulho dele, do trabalho dele. Então isso tem que ser a capa do livro. Porque ela bateu ali na hora. É um pouco do que você tá falando. Realmente, quando se a gente se programar para tirar uma foto, não é a gente. Sim. Não é a gente. E aí eu volto a dizer, depende onde é que vai usar essa foto, entendeu? Porque a fotografia, ela tem o papel básico é contar uma história. Qualquer que seja, né? Mesmo que seja para publicidade, temos como contar, porque acabou a era da publicidade fantasiosa. Você traz para publicidade hoje, pelo menos a fotografia publicitária, mas se é o que você pensa, é o que eu penso mesmo. Porque as coisas são construídas através de pensadores. Eu não fico engolindo tudo que vem goela abaixo de tendência, não. Outra coisa, quem tiver na fotografia, e aí, fotógrafo, um recado para você, se você entrar na fotografia e for entrar em tendência, se prepare que a vida é curta. E aí ninguém vai lhe respeitar. Porque tendência é só seguir o rebanho. Entendeu? E como entendo que a fotografia é para contar histórias, no mercado publicitário, por exemplo, e voltando à história desse conceito de que, amigo, vamos lá, faça a fotografia, você vai fotografar, certo? Você vai ficar aí exercendo sua função. É para apertar, aperte e usa a chave mesmo. Pode fazer força se for preciso. Agora olhe só para cá e dê um sorriso. Aí o que é que eu trazia para que essa foto se tornasse publicitária? A estética, o cuidado com a luz, entendeu? O ângulo. E aí essa foto se tornava uma foto publicitária, esteticamente poética, bonita. Tão quanto o cara sorrindo. Nada contra o cara sorrindo. Outra fotografia. Foi pautado. É importante contar isso porque serve para os colegas que estão na caminhada, começando, o quanto é importante o fotógrafo pensar, agir, não só seguir ordens. A ordem é importante, a pauta só um guia, é importante. Né? Mas você também até ajuda a agência, você ajuda a gestão lá, o gerente de comunicação, seja lá quem for o departamento de marketing da empresa, você até ajuda a partir do momento que você vai para campo e você olha que é o papel, quem tem o papel de olhar, de enxergar é o fotógrafo. Senão não precisava de fotógrafo. Quando você vai para campo, aí eu fui. Com a pauta aqui, mesma coisa. Estavam descobrindo um minério e a pauta era que a campanha era descobridores. E a pauta era fotografar
um biólogo, né? Eu acho que era biólogo, enfim, não, era Geólogo. geólogo, orgulhoso, porque ele descobriu o tal do minério. Fui, fotografei. Na volta eu parei. Parei o carro, cheguei pro meu assistente e disse: Rapaz, eu vou voltar. Não tava. Eu não. Que foto, que coisa sem sentido que a gente fez. E voltei. Cheguei pro geólogo e digo: Amigo, você tem esse minério aí? Mas eu tenho, porém ele não passa muito tempo, porque ao ar livre ele vai. Sim, quanto tempo? 20 minutos? Ah, mais, então cadê a pedra? Bicho, o cara trouxe a pedra. Pedra maravilhosa, laranja, eu tenho essa foto até hoje. Eu digo, segure orgulhosa pra pedra. Aí ele disse, aí ele botou a geóloga, disse, segure orgulhosa pra pedra. Olhe pra pedra, fique orgulhosa olhando pra ela, segure. Você descobriu ela agora, ok? Aí ela começou a viajar e se emocionar. Aí eu fiz a foto de baixo pra cima, joguei uma luz na pedra que ficou parecendo um diamante. Ali sim eu tenho o minério. Para quem vê a publicidade, Marco, vai entender o que foi que ela descobriu. Isso aqui que está na mão dela. E ela está o quê? Orgulhosa, ela está olhando e feliz. Diferente de uma foto de braço cruzado, sorrindo. Nem tenho minério, nem digo nada, entendeu? E aí, mandei as duas fotos. Uma para o cliente e uma para a agência. Aliás, as duas para o cliente e para a agência. A agência, o que é isso? Eu digo, é porque eu fiz, pode jogar no lixo se não gostar. Aí o cliente viu. É essa que eu Aí quero. disse, que é isso, cara? Eu digo, isso é a carnalita, meu amigo. E ele já sabia, né? Ele fez, que é isso a foto, né? Não, eu tô perguntando o que é isso que você fez. Eu digo, não gostou, não. Ele tá maravilhoso. Enfim, foi publicidade pra Veja, pra Isto É, pra tudo. Foi contracapa Foi essa foto. Falando nisso, Márcio, você trabalhou aí, você falou, Veja, Editora Globo, Revista Isto É, e Caras. Sim. Como é que é fotografar para uma revista de celebridades, eventos, e a outra é uma coisa jornalística? Você tem que ter paciência para os dois, né? Então, são universos, né? Totalmente. E aí, eu fiz Caras, que, como eu disse, eu fazia freelance para jornais. E a Caras caiu uma oportunidade, uma jornalista precisando de um fotógrafo. Aí eu tinha feito um evento para uma, uma figura aí da elite de Pernambuco. E ele disse: Ah, tem um fotógrafo que eu conheço, assim, assim. Aí me indicou. Eu, depois que soube que ela me indicou. E essa jornalista me procurou, eu fiquei fazendo freelance, que a Caras é freelance, né? De contrata, você faz as Vai pautas, para aquela você tem festa. exclusividade também. Aí vai, você. Pelo menos na época que eu fiz, quando eu fiz tem uns 18 anos atrás, que as revistas bombavam, a gente recebia. Não era o filme negativo, era cromo. Fotografar com cromo era. Tinha que saber, porque se você errasse um ponto, quem é fotógrafo vai entender o que eu tô falando. A leitura de luz que a gente faz aqui no diafragma, se a gente errasse um ponto ali, ou um ponto e meio, acabou, não tinha recuperação, porque não era negativo, era positivo. O próprio cromo você já via foto, como se ela tivesse impressa. Você olhava aqui, e isso ia para a gráfica e já rodava a revista. A gente tinha um prazo para mandar. Aí, por exemplo, a festa acontecia hoje, eu tenho que botar no avião o cromo lacrado e mandar para Brasília, entendeu? E lá eles faziam toda a parte da redação. Aí era fotografar festas, glamour, beleza. E durante o dia eu tava na lixeira fotografando crianças catando lixo. Político, fazendo caras e bocas. Exatamente. Nossa, E eram contrastes. Mas para mim foi uma escola, né? Porque eu conseguia explorar isso vai calibrando, né? é, Você. e vai trazendo para você, né, meu irmão? É bagagem, repertório, né? Você tem um trabalho que você considera assim, aqui eu descobri, eu tô no lugar certo. Esse trabalho foi o meu divisor de água, fala, eu nasci, não é- Sim. achei meu caminho, é isso aqui. Eu acho que, por exemplo, na fotografia eu sei o que eu não quero. Não quero mais, por exemplo. Porque para mim perdeu o sentido. Apesar de contar histórias, de fazer, como você disse, pô, a foto do casamento lá, a foto. Mas a humanidade perdeu a essência de ser. Ah, pô, eu sou assim. Ponto, eu sou macho, eu sou esse cara com essa orelha grande, eu sou esse cara. Eu sou esse cara.
Mas as pessoas não querem. Eu quero ser. Vem com a referência. Eu vi esse álbum de uma amiga minha que é igual. Uhum. A amiga é metaleira. Faz gestos de metaleira. E tá tudo legal. Você consegue resistir à verdade. Porque no decorrer da história, eu entendi que o legal é resistir à verdade, seja ela como for. Você pode até, não diria maquiar, você pode botar um olhar mais neutro dentro de uma verdade que você, pô, não queria passar isso aqui. Eu vou aliviar um Vou pouquinho. aliviar um pouco. Mas tem que ter a verdade, senão você perde o sentido. E na área social, para mim, perdeu o sentido totalmente. Hoje, Entendeu? hoje, hoje 90% das pessoas que estão na foto Espetáculo. é fake, né? Espetáculo. Tem que fazer cara. Eu já fotografei casamentos. A noiva chegou para mim e fez: não vejo a hora de acabar essa palhaçada. Eu não Você sei tinha nem que o que estar eu tô fazendo fazendo foto. aqui. Não, porque ela não queria mais casar. Ela estava casando porque a sociedade ia ser um escândalo se ela não casasse. Eu digo, que loucura é essa? E também já fotografei casamentos que eu me emocionei. Entendeu? Pronto, você falou uma coisa que eu queria saber, Márcio. Já teve situações de você vai fazer, dependendo do trabalho, empresarial, social, político, duas situações adversas. Aquele, puta, que diabo eu tô fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. Ou outro falar, cara, ainda bem que eu tô registrando isso. Já teve esses extremos. Já. Já teve, e vários, né? E especialmente no fotojornalismo. Ó, em eventos sociais, geralmente, é onde eu pergunto, na maioria das vezes, primeiro pela falta de respeito que tem com os profissionais de imagem, entendeu? Eu digo assim, as pessoas não, eu acho que nem só com a gente, é no geral, não entende que se você não estiver ali naquele momento, você não tem escolha. Você está ali, é um teatro. Precisa ter um fotógrafo registrando, senão aquilo ali não vai entrar para a história. É fato. Porque todo mundo quer ver a foto bonita do cantor, todo mundo quer ver a foto, seja lá do que for que esteja no palco, mas não quer que você transite. Não pensa em você. Onde é que vai ficar o fotógrafo? Ninguém pensa. Mas o que é que sobra de tudo aquilo? A A foto e foto. o filme. Mas ninguém pensa, raramente pensa. Então, coisas que eu já fotografei que eu digo, pô, velho. Eu já fotografei de caixão para catálogo, a, a joias, a cobertura presidencial, já tive é, de gabinete de presidente a gabinete de vereador. Mas quando eu digo, pô, é para fotografar isso, às vezes eu só vou por dinheiro. Já na política, eu achei muito legal quando eu fui viver minha história na política. Eu fazia caras e fui viver a história na política porque eu recebi um convite do então Marcelo Della, que era prefeito. O que é que você tem feito? Eu digo freelance. Eu fazia freelance, como até hoje é freelance. Ele, rapaz, vamos conversar, vamos ver se a gente alinha alguma coisa. Eu tô montando uma equipe, que eu comecei a gestão, beleza. E aí eu entrei para fazer assessoria política. Foi quando eu precisei sair da Caras, porque lá você não pode atender político, você tem que fazer só revista. E aí eu fui conhecer o outro lado da moeda, né? Que é acompanhar um político. E para minha sorte, era um político transformador. Transformador no sentido de a gente é para a comunidade, e aí eu ainda estava fazendo caras, eu digo, pô, velho, que doideira é essa? Galera em situações absurdas. Você sair do luxo pro luxo. E aí ele dizia, eu vou transformar a vida dessas pessoas. E aí eu com o meu olhar ali, que eu já vinha de outras áreas, eu começava a registrar aquilo com o olhar do fotojornalista. Mesmo assessorando um político. Entendeu? Eu sabia meu papel naquela história ali. Não era só fazer graça para político nenhum. E aí eu registrava e publicava. E ele jamais disse não. Tira isso. Porque ele também entendia que a gente estava fazendo história ali. E por que para mim foi gratificante? Porque eu voltava um ano atrás com a vida daquela comunidade transformada. E aí eu conseguia ter os dois pontos históricos e a fotografia nos proporcionou isso. E isso me emocionava porque eu fazia parte daquela construção. Entendeu? E aí, outra coisa que eu gosto muito, você pergunta, mas o que é que você gosta muito hoje de fazer? Fotografia autoral, Marco. A liberdade de você poder clicar e publicar
e as redes sociais hoje trouxe essa magia de você poder contar a história que você quer contar. Entendeu? Com o seu olhar e com o seu sentimento. Por exemplo, eu fui fazer uma vez uma festa, o Precaju. E aí eu sempre, a minha vida inteira eu ia ou pela Revista Caras, ou pela Brahma, que me contratava. E depois comecei a assessorar Marcelo Deda, ia através de Marcelo Deda. Aí ele faleceu e eu fui. E aí eu fui com o meu olhar de fotógrafo mesmo. Eu digo, rapaz, tem uma coisa que me incomoda nessas festas. São as crianças catando lixo para sobreviver. E são invisíveis. Todo mundo passa e, pô, o cara tá lá, o guri. E aquilo me fudeu, mano. Aí eu digo, caralho, mano. Aí eu fui clicar. O moleque, meu, é invisível. E todo mundo passava e eu digo, pô, cara, não existe. Aí tinha uma publicidade. A publicidade dizia, é o nome de um banco, dizia, do seu jeito. Do jeito de quem, cara? Um magnata em cima lá, curtindo, e as crianças com saco de lata. Aí eu fiz o clique, cara. A criança passando com lixo. E atrás, tal, do seu jeito. E um cara feliz, fazendo uma selfie. E eu digo, porra, velho. É isso. Jornalismo pra mim é isso. No outro dia eu recebi o telefonema da agência que fez a publicidade. Cara, você não podia ter feito isso. Eu digo, meu amigo, o que eu não podia ter feito? Falar a Eles que é verdade. verdade, crianças ali. Eu não tô dizendo que era culpa do governo A, B ou C. Era uma realidade invisíveis lá. Todo mundo achando normal. Então, a fotografia está perdendo esse poder, porque hoje é o poder da estética. E as pessoas param de observar as coisas. Márcio, você falando aí de estética, seria o seguinte: hoje a foto não é mais um planejamento, ela começa pelo resultado. Eu quero que a foto seja assim. É, mais ou menos isso. Seria isso, né? É. Porque hoje as pessoas, não, eu quero que você faça que eu fique desse jeito, desse jeito, desse jeito, e então eu vou criar uma imagem, eu não vou fotografar. É. Aí é por isso que quando você me perguntou, e voltando para a pergunta que eu vi como me perdendo, você já percebeu? É, área social, não me interessa. Faço Tem que fazer. com todo respeito para quem quiser me contratar, mas vai ser o seguinte: eu primeiro converso com a pessoa. Pô, eu digo, pô, o Marco tem personalidade. Ou o Marco sabe o que quer. Mas hoje em dia quem diz é cerimonialista. O que é que o cara vai ouvir, o que o cara vai comer, o que o cara vai beber, o fotógrafo que ele vai contratar, a música que ele vai ter que dançar, porque tem que ter o espetáculo. E para mim a vida não é só espetáculo, a vida é a pessoa estar ali feliz, realizada e com a cabecinha legal. Porque depois vai me cobrar uma fantasia e é, é, eu conto histórias verdadeiras, eu não conto. Me diz uma coisa, será, Márcio, que com alguém que te contratar e chegar e falar assim, Márcio, não tem roteiro, você tá aí, fotografe, fica aí 2 horas, fotografe. Essa liberdade, eu posso dizer assim, vai dar um resultado melhor. Vai Porque dar, não vai. tem roteiro. Márcio, você tá aí, fotografe. Eu tô num casamento, eu tô casando. Márcio, eu não quero ficar fazendo pose, eu não quero fazer. Ah, ajeita, faz. Márcio, fique fotografando. O resultado é diferente, né? É essencial a liberdade para o fotógrafo. Antes de contratar um fotógrafo, antes de contratar seja lá qualquer profissional, você tem que pesquisar quem é esse cara. E entregue a ele. Deixe que ele sabe o que está fazendo. Hoje, eu só estou no mercado, ou só sobrevivo ao mercado e as mudanças tecnológicas todas. Eu vim da época do filme, sobrevivi, onde todos diziam que o digital ia acabar com o fotógrafo. Não, ficaram os criativos. Sobrevivi a outra era, que foi a era das surgiu os smartphones. Antigamente tinha que contratar um fotógrafo para fazer o evento social, para fazer qualquer coisa, tinha que ter um fotógrafo. Qualquer coisa que você quisesse ter a imagem, tinha que ter um fotógrafo. Hoje não. Hoje o cara resolve com o iPhone e resolve bem. E melhor do que muitos fotógrafos. Acontece que o que é que sobra? Sobra a bagagem, conhecimento. Hoje os meus melhores clientes, o melhor cliente não é só o que paga bem. É o cliente que sabe o que quer. Ele me contrata e só faz observações. Márcio,
esse ano mudou, vai ter isso, isso e isso. Márcio, esse ano a gente tá mudando a marca e a gente tá com um conceito tal, mas não fica querendo me guiar pelo braço ou querendo pegar a câmera para fotografar. Então não precisa de Entrega, você. entrega, me dá liberdade. Quando você tem a liberdade, o processo criativo vai embora. Agora, se você contrata um profissional e não pesquisa sobre ele, não sabe com quem está lidando, você vai precisar realmente de se ababar. Porque eu fui fazer um trabalho em uma empresa e tinham duas garotas. Eu dei garotas que têm idade de ser minha filha. Quando elas nasceram, elas pensaram em ser um ser humano, em nascer. Eu já estava clicando. Eu estava fazendo fotojornalismo na rua com câmeras de filme. Eu tô no lugar, Marco, eu já sei como vai acabar aquele movimento ali. Aí eu já tô com o meu clique pronto, enquanto tá todo mundo com a câmera lá embaixo, 90%. 10% são fotojornalistas que já estão ali, já sabendo o que vai acontecer. Somos atiradores de elite, digamos assim. Estamos ali para trazer uma imagem, porque sem a imagem a gente não era. Vocês têm uma visão periférica, né? Pô, Você mas tá ali. você imagine, você tá aqui, aí você recebe um telefonema. Márcio, ó, tá tendo um movimento do MST lá em Simão Dias. Eu recebo um telefonema de São Paulo. O jornal fecha 8 horas. Vá a Simão Dias e vá lá que os caras vão invadir uma agência. Vai estar um movimento lá, os caras vão invadir a agência lá porque tá tendo um quebra-pau. E eu ter que pegar o carro e ir lá clicar e eu tenho que trazer essa foto. Eu tenho que chegar a tempo e saber o que eu vou fazer. Eu não posso ficar lá, ô Marco, como é que você tá? Eu tenho Peraí, que deixa pegar eu minha olhar. câmera Peraí. e começar a observar a coisa acontecendo. E aí vai a liberdade de pautar. Isso eu trouxe para o jornalismo. Hoje a minha relação é essa. Me contratou, eu preciso ter a liberdade. Me diga o que você precisa, que eu vou trazer a foto. Hoje os meus clientes que me contratam, eles têm essa visão já. Eu construí esse respeito e essa confiança. Que é preciso cada colega hoje que está na profissão se posicionar e também passar segurança para o seu assessorado ou para a empresa que te contrata de que, olha, eu sei o que eu estou fazendo aqui e vou entregar mais do que o que você precisa. Márcio, você falou de trabalho autoral e eu queria pegar esse gancho. Você, um fotógrafo, tem 2 livros lançados vou chamar de livros fotográficos, que é uma Sim. coisa para Sergipe. Eu acho que você é o único autor. E esse ano, há pouco tempo, nós perdemos dos maiores referências fotográficas em relação a trabalhos publicados, que é o Sebastião Salgado. Fale um pouco desses 2 trabalhos. Um, eu já, quando eu te conheci, você me apresentou que foi o Palácio da Cidadania, onde hoje tem a OAB, que quem passa vou mostrar aqui para vocês na principal, um dos livros, que é o prédio onde é a OAB, né? Um prédio Isso. clássico, que a gente passa na rua e nem olha para ele, né? E você fez um trabalho todo dentro dele, mostrando cada detalhe. E o outro é sobre o sertão. Não são fotos sobre pessoas, são momentos e lugares. Como surgiu a ideia desse livro? O que você imaginou com eles? Não, vou fazer um livro sobre o sertão. Como é que surgiu isso? Então, as coisas, tudo tem que ter planejamento. Eu, quando vinha na minha caminhada da fotografia, eu vou falar primeiro do Litoral Sertão, que foi o primeiro livro. Eu, nessas andanças no fotojornalismo, acompanhando o então governador Marcelo Deda, eu comecei a conhecer Sergipe, de todos os municípios. E temos características únicas, né? O sertão, especialmente, é um lugar riquíssimo em imagens. Inclusive, a capa é na Rota do Sertão. Foi uma das pautas que eu estava, então, com o governador Marcelo Deda. A gente parou, digo, pô, que visual. E aí, para o carro, reparei, fiz o clique. Hoje é a capa do livro. Quando eu fiz essa foto, eu nem imaginava em fazer um livro. E aí, eu fui tendo imagens. E aí, eu estava em Recife, fazendo a cobertura do encontro de governadores. Aí, estava para chegar o presidente da República. E estávamos em uns 20 repórteres fotográficos, que a gente chama de curral. É curral, mas é um curral que eu tenho muito carinho por esse curral. Se todo lugar tivesse um curral, a gente conseguiria fazer nosso trabalho tranquilamente. Aí esse curral é um espaço reservado, onde ficam os fotógrafos, e a gente sabe que a autoridade vai passar por ali, e a gente consegue fazer nossos cliques, aí fica já todo mundo com seu olhar apurado esperando. E aí, 2 fotógrafos de Pernambuco disseram assim, eu aqui,
Aí, ouvindo a conversa aqui, aí o cara disse: meu irmão, vou pra Sergipe fazer um livro lá, que lá não tem um livro de fotografia, blá, 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 blá. Aí, eu fiz em tal lugar, eu fiz em tal lugar, não, o que eu vou fazer lá? Eu pensei: você vai aonde? Você não vai não, Na antes de minha mim não terra, vai não. no meu quintal você não vai entrar. Antes de mim você não vai fazer não, você pode fazer, que o mundo é livre, blá, 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 mas antes de mim não vai não. E aquilo me deixou inquieto, eu digo: não, não é possível que vai ter que chegar. E a gente sempre tinha esse questionamento: pô, o Sergipe não tem um livro de fotografia que faça, que retrate pelo menos boa parte do nosso estado em arquitetura, em tipos humanos, em gastronomia. E aí eu voltei com aquilo na minha cabeça. Eu digo: vou fazer um livro. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer o livro. Eu comecei a captar as imagens. E é difícil poder fazer, botar um livro, materializar um livro. É difícil porque é um produto caro. E a gente tentou apoio, a gente foi conseguindo um apoio aqui, outro ali, até o momento que eu tinha tentado fazer esse projeto junto à Vale, aí não tinha rendido. Quando a gente já estava praticamente desistindo de correr atrás de patrocínio e vender os carros velhos que a gente tinha, eu, Lúcio Teles e Márcio Garcês, vamos vender os carros, bicho, e vamos fazer o livro. O Lúcio não tinha uma filha pequena, eu também, e aí eu disse: vamos correr esse risco. Foi quando eu estava em Salvador, recebi um telefonema do patrocinador e disse: rapaz, você ainda tem aquele projeto? Se tem, olha, a gente tem uma verba que a gente consegue usar aí. Você consegue mandar uma planilha atualizada? Aí eu fiz: consigo. E eu, olha, tinha acabado de tirar o primeiro dia de férias na minha vida. Cheguei em Salvador, digo: olha, acabou as férias, vou voltar, porque eu preciso fazer uma planilha atualizada. Fiz, mandei, e eles disseram: vocês têm 3 meses para fazer o livro. 3 meses. Aí o finado Lineu me disse: você não consegue nunca. Eu digo: eu vou conseguir, porque eu tenho que conseguir. E aí a gente caiu em campo para fotografar, editar e rodar o livro em 3 meses. E aí a gente fez, e é um livro que a gente procurou retratar. Faltam algumas coisas que a gente não conseguiu retratar tudo, mas a gente procurou trazer um pouco do que é Sergipe e fizemos antes dos pernambucanos. O título aqui é Do Litoral ao Sertão. Eu folhei um pouco aqui, todo Sergipe, né? Eu vi aqui Isso, São Cristóvão, tem. a festa do Mastro, e tá escrito também em inglês, né? É, Porque ele bilíngue. pode rodar o mundo para mostrar esse Sergipe que a gente pouco sergipano conhece. Inclusive, o próprio livro é uma obra desconhecida ainda, porque rodamos 2.500 livros e 1.500 dele praticamente foi para o exterior, Canadá, Estados Unidos, porque a Vale levou, né, para as unidades. É, e é uma obra, como eu repito, pouco conhecida pelos sergipanos. E Sergipe é pouco conhecida pelos sergipanos. O sergipano precisa viajar mais para o interior do estado, conhecer a essência de Sergipe e as belezas naturais que nós temos e desconhecidas. Sair do roteiro básico, né? E esse outro aqui, que é o Palácio da Cidadania, que é a sede da OAB, um prédio de 105 anos já, 106 anos, que para quem passa pela... Vou mostrar aqui nessa câmera. Deixa eu ajudar você a segurar aqui. Aqui vocês podem ver Aí. um pouco a fachada desse prédio. A cor chama a atenção. Quem passa na famosa Rua da Frente vê esse palácio lá. Foi uma residência, né? Foi Foi uma residência. residência. E aí, como surgiu esse projeto? Contar a história de um prédio. Como é que surgiu a ideia desse aqui? É aquela coisa que eu te disse, Marco. Quem tem uma relação com o Márcio Dantas, não é uma relação apenas de clica aqui, tchau. Eu digo e repito, nosso papel é pensar junto com o cliente. Eu fui convidado porque esse prédio foi todo restaurado. Agora é tombado, né? Foi a primeira residência dos Hollenbergs, em Sergipe, em Aracaju. E ele foi tombado e a sede do OAB tinha acabado de fazer toda a restauração, né? E aí precisava de um registro fotográfico. Daquele momento que o prédio estava literalmente Novinho. novinho. E aí eu fui convidado, eu disse: cara, vamos fazer um livro. Não, um livro é caro. Eu digo: vamos fazer, precisamos fazer. E fica um material, fica uma entrega para a sociedade compatível com o que é esse monumento, né? Porque é tombado e histórico. Cada um faz um esforço e a gente faz esse livro, cara. E aí foi feito. Fizemos o livro com o objetivo de retratar cada detalhe. Se você for ler esse livro, você vai ver que eu fotografei detalhes do azulejo, detalhes do piso,
o piso aberto, o piso em detalhes, teto, detalhes do que chamam de eira, beira, e até eu aprendi a história da eira e da beira, porque... É interessante que é um prédio que ele é só 50 anos mais novo que a própria cidade. Então, é um prédio que conta a história da própria cidade. Exatamente. Aí, fazer uma curiosidade. Aqui você que fotografou a maior parte pessoas que tem o semblante. Como é que é fotografar um prédio? O prédio não sorri, ele tá ali estático. Como é que é arrancar o melhor Emoção, dele? né? E trazer emoção, né? Prazer. Aí a minha ideia foi, em relação ao texto, por exemplo, eu convidei a Thaís Gonzalez, que ela é jornalista e publicitária, que não é do jornalismo, mas ela gosta de poesia. Eu disse, ó, eu quero textos poéticos, porque eu não tenho o objetivo de ter um livro técnico sobre arquitetura. Não, eu não quero um arquiteto falando, eu quero alguém passando sensações. Por exemplo, quando ela fala da escadaria, ela fala das janelas, ela fala de uma forma que diz, era ali que ficavam as moradoras, enfim, olhando a banda passar, que realmente passava a banda ali na frente, os desfiles, e essa pegada mais poética. E transformar cimento e pedra em poesia, em emoção, humanizar essas fotografias. Aí eu trouxe um olhar de perspectiva, de pegando arquitetura, céu, tem um jardim que é no fundo, que permanece o mesmo jardim desde a época. Eu peguei fotos de folhas e de flores, um pouco de chocado e o prédio de fundo. Eu procurei trazer essa brincadeira de composição. E principalmente porque, como você falou, de uma das famílias mais tradicionais do estado. Sim. Viveram. Então, assim, imagine, para quem não conhece a história da família Hollenberg, viveu sempre envolvida com todas as decisões do estado. Aqui, muita história foi decidida dentro dessas salas, né? Sim. Então, tem aquele ar de história, né? Exatamente. E você sente isso quando você caminha na casa e você começa a mergulhar nisso, pô, quantas pessoas passaram por ali, quantas autoridades, quantas decisões. E hoje, se o então presidente da OAB, quando lançamos esse livro, não tivesse essa consciência, a memória fotográfica se acabaria. Hoje temos um livro, hoje eternizamos. Se a gente voltar, Márcio, a gente voltar lá que você falou no início, se as autoridades públicas, municipais, estaduais, até federal, tivessem esse olhar de contar as histórias do Brasil através de livros, seria incrível, né? Porque a gente teria tanta coisa... acho que Brasília é a cidade mais fotografada, né? Pela arquitetura e ser contada, mas eu acho legal você abrir esse alerta para que as autoridades entendam que ainda dá tempo da gente correr atrás. Porque, gente, isso aqui, daqui a alguns meses vai sair a nova versão, isso aqui vai embora. Mas isso aqui fica quanto tempo? Eu tenho um livro de gastronomia que tem 128 anos, esse livro. Ele foi publicado, impresso, 128 anos atrás. Minha irmã trouxe de Paris esse livro para mim. Um livro de receitas. Ele não se perde. Sim. Então, assim... Eu vou precisar pesquisar a história de Sergipe. Um livro. As fotos. Como é que é... Por exemplo, vai que amanhã não exista mais. Tem uma foto muito bonita que eu vi aqui nesse do Litoral Sertão, que é dali da Praça de São Cristóvão. Sim. Se um dia aquilo ali deixar de existir, eu tenho uma foto daquele lugar. Então, fica essa sacada, porque eu acho partir de você falar isso, acordar autoridades. Vamos fazer um trabalho de recuperação, contar a história. Vou dar um exemplo aqui, Sergipe. Imagine a Praça Fausto Cardoso com seu coreto, que é tão raro a gente ver hoje coreto. Vamos fazer um trabalho fotográfico daquela praça com a história dela, o que tudo já aconteceu naquela praça. A catedral, a Ponte do Imperador, até construções modernas. Acho que a fotografia histórica, ela tem incrível. E eu até vi uma coisa, para não esquecer. Dentro desse livro aqui tem uma foto. Você vê como foto é importante. Quem não lembra, ir na casa do avô e tinha aquela foto do avô e da avó. Era o patrimônio deles, era aquela foto. Porque era para guardar. Você vê, a foto faz parte da história de todo mundo. E toda a família tem aquela foto,
Aquela imagem do avô e Clássica, da né? avó. Falando nisso, eu queria entrar numa coisa. Você falou lá atrás, eu começo da sua carreira, e eu citei uma, para quem não conhece, eu pesquisei no Google, uma máquina fotográfica Love, que era uma portátilzinha descartável que a gente tinha que girar assim, que a gente levava para as festas. E você trouxe duas máquinas que a gente fala hoje, vou até mudar para cá para a gente poder ter espaço. Márcio, a gente tem hoje uma guerra, vocês têm uma guerra contra o smartphone. E o fotógrafo, ele ainda utiliza equipamento. Eu lembrando, durante toda a sua fala aqui, eu lembrei de uma coisa. Evento esportivo. Você precisa ver, você tem que reparar a quantidade de máquinas fotográficas que tem ao redor de um campo de futebol, apesar de ter a câmera de televisão, mas não deixa de ter a máquina fotográfica. O circuito de Fórmula 1 é absurdo a quantidade de máquinas fotográficas que você vê de fotógrafo lá, com teleobjetivo que chama, né? Essa máquina não vai deixar de... Ela só se moderniza, né? Mas não deixa de existir, né? Rapaz, nunca, por exemplo, faria sentido eu investir tanto dinheiro, uma lente dessa, eu compro 3 iPhones. Um exemplo, uma lente dessa. Seria impensável eu não chegar a dizer, olha, eu vou andar com o iPhone no bolso, já que substitui, é mais prático, mais leve, mais discreto, menos chances de ser roubado, e eu vou ter o meu resultado. Não tem. Depende pra quê. O iPhone às vezes coisas maravilhosas que eu digo, Que pra que eu legal. estudei fotografia, entendeu? Detalhes sobre controle. Porém, a inteligência artificial é tão inteligente que destrói às vezes a cena. Você faz uma luz bem trabalhada, se você coloca no automático, ele tira as sombras dos detalhes. Às vezes eu estou fotografando gastronomia, aí minha esposa usa o iPhone, aí ela vai clicar, por que não ficou igual? Eu digo que a inteligência artificial, ela também é burra, se você usar de forma errada. Uhum. A inteligência humana ainda existe. Eu digo a todo mundo, ó, gente, a inteligência artificial tá aí, beleza, mas use a humana também. Ok. Mas, desculpa interromper, seria mais ou menos... por mais que a gente tenha tecnologia, vocês usando lente, é o nosso olho. Exatamente. É a realidade que o olho enxerga. Porque aqui você tem filtro, tem porrada de coisa. Aqui não tem, né? É só lente. É só lente. O visual ali, Aí vem a história da diafragma, abertura de lente, entrada de luz, controle de balanço de branco. Tudo isso é uma arte para que você não seja substituído por um aplicativo, né? e tem a indústria tecnológica, né, que precisa sobreviver acima de tudo, aí diz, não, agora você faz um filme com isso. Faz, vírgula, uma vírgula bem grande. As máquinas não vão ser substituídas, elas podem ficar modernas, porque se assim fosse, o que vai ter é um pouco de inteligência artificial, um pouco de um processador mais rápido, mas a ferramenta, a câmera fotográfica, não vai ser substituída. Se fosse, já teria sido. Pode vir modernizar, como saiu da analógica para digital. Tanto que as indústrias, me corrija, elas não param de investir, mas o corpo da máquina não mudou. Essa aqui, esse quadradinho aqui que a gente segura, é o mesmo jeitinho de 100 anos atrás, ou meu pai na década de 70 com aquela Olympus para fotografar. É o mesmo formato, ela só moderniza, Moderniza. mas não sai da essência. E eu costumo fazer uma analogia com a Fórmula 1. Carro automático tá aí, não tá? Fórmula 1 é automático? Não, ainda tem que controlar. Não tem embreagem, mas ele que... Controla. É. Não é bota lá, desacelera, ele reduz. Eu não entendo nada de Fórmula 1, viu? E de futebol, nada disso eu entendo, mas sei que não é tudo automático. Então, tem um sentido nas coisas e a pessoa precisa sentir e saber o que o piloto quer. Saber o que o fotógrafo quer, saber o que você quer com o iPhone. Entendeu? Então, uma coisa não elimina a outra. Mas o que se prega com as autoridades e com os charlatões do mundo digital é que o cara precisa vender um conteúdo, ele precisa virar um palestrante, ele precisa vender um curso, ele precisa se tornar autoridade em um espaço onde ele tem voz e vez. Aí ele vai lá e diz, não, invista em equipamento, porque no futuro só vai ser o smartphone que vai resolver tudo. É. Aí eu tô precisando fazer uma cena, a pessoa tá lá a 500 metros, aí eu vou puxar no zoom digital,
O zoom digital, minha gente, quando você, qualquer movimento que você faz, mas vai ter estabilizador. Quantos iPhones vão ter estabilizadores? Quantos smartphones? Vai fazer? Pode fazer, mas não vai ficar igual uma câmera? Não vai ficar igual. Se fosse, nós não iríamos investir tanto dinheiro e tanta coluna, porque não tem coluna que aguente tanto peso. Então, as câmeras sempre eu acredito, eu não quero profetizar também, que eu não quero cometer o mesmo erro dos charlatões, os charlatões digitais, né? Eu não quero cometer o mesmo erro, mas a câmera, eu acho que se ela tivesse desaparecido, já teria desaparecido. Existe uma indústria que não vai deixar de desaparecer, e porque é outra ferramenta. Aqui é um dispositivo móvel, o iPhone. E a câmera é uma câmera fotográfica, ela foi feita só para aquilo. É igual a quando você vai comprar. Hoje em dia você vai comprar qualquer coisa, a máquina de lavar que também toca música. Não vai prestar. O chuveiro que toca música não vai servir, gente. O chuveiro tem que molhar e dar banho. Márcio, eu em casa tenho essa briga porque minha esposa fica fazendo as edições do vídeo dela, ela demora. E eu falei, você está tentando fazer pelo celular. Vá para o computador. É totalmente diferente. Celular, ele tem que atender o telefone, mandar mensagem, o que você está falando. E você fica limitado. Você tem que ir para o equipamento adequado. Editar vídeo é num computador. Não é nem em cima disso. E você falando, um fato, Márcio, que a questão da fotografia eu vou defender. A Ferrari, ela vai lançar o carro dela. Ela contrata um estúdio chamado FOBA nos Estados Unidos. É um dos estúdios mais caros dos Estados Unidos. Os caras vão na Itália para fazer as fotos e é máquina fotográfica. Eu vi um vídeo recente, a Embraer, para lançar um novo jatinho, ela trouxe um fotógrafo suíço, eu estava pesquisando aqui o nome, não localizei, para fazer as fotos. O cara fez a foto num avião cargueiro da Embraer, com o portão lá aberto, ele com um cinto agarrado e ele aqui com a máquina fotográfica fazendo as fotos do jatinho. Então, não tem jeito. Foto é máquina fotográfica. Não é tentar fazer o café no micro-ondas. Café é na cafeteira. Sim, então, cada um com a sua função. Toda vez que você... E isso serve para a vida, viu, gente? É um conselho de um velho fotógrafo. Para a vida. Tu vai comprar... Isso eu aprendi em loja de bebê. Loja de bebê, você chega em loja para comprar coisas para criança, sempre tem produtos mágicos. Produtos que a criança vai, a mamadeira com isso, com aquilo outro, que aí quando você olha para lavar esse troço aí, como tem que levar para um posto de lavagem. Beleza, não serve, você vai virar lixo. O não sei o que o menino dorme em 2 minutos porque a cadeirinha de botar no carro, não a cadeirinha que tem isso, que toca música, que faz não sei o que, vai quebrar tudo e não vai usar nunca. Tava pesquisando, se eu não me engano, era máquina de lavar. Uma máquina de lavar que faz isso, que faz aquilo outro e também faz aquilo outro. Não vai servir. Aí eu comecei a pesquisar. Quem comprou? Realmente, dava pau, porque máquina de lavar é para lavar roupa e deixar quase seca. Acabou. Não precisa fazer massagem terapêutica na roupa. Entendeu? Liquidificador. Para triturar, botar, fazer a tal da vitamina lá, fazer um suco, bater. Não, que ele também vibra, ele faz isso, vai dar pau. Câmera fotográfica. Hoje em dia temos o privilégio de fotografar e filmar com alta qualidade, mas nem sempre foi assim. Essa aqui eu consigo filmar sem parar. Essa aqui, ela tem que parar. Ok. Mas o papel fundamental dela é fotografia. E com toda a tecnologia, ela tem 2 coisinhas básicas. O botão de clicar e o ajuste de obturador. Isso nenhuma mudou, né? Nenhuma mudou. Outro detalhe que eu digo a todo mundo, a todos os fotógrafos que começam hoje, eles não olham mais no... Só olha na tela. Só olha na tela. Beleza. O visor, se ele for olhar na tela e fazer fotojornalismo, ele nunca vai trazer a foto. Esse buraquinho aqui tá toda a magia. Ele desconecta do mundo. Você consegue se concentrar e pegar o momento que você quer de marco. Se você quer um olhar que você tem agora, um olhar... Ou se você quer olhar... Isso me remeteu a uma coisa, mas mais carrancudo, mais... Os últimos ensaios fotográficos que o Sebastião Salgado fez, ele estava usando uma Canon D60. Sim. Não é uma máquina moderna. Não é. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro Martinelli. Pedro Martinelli foi o cara que influenciou Sebastião Salgado na fotografia. Pouca gente sabe quem é Pedro Martinelli hoje em dia. Pedro Martinelli foi fotógrafo do Papa, ele foi editor da revista Veja. Ele, eu acho que foi o único fotógrafo que foi fotógrafo de Papa. Foi editor da Playboy. Ele influenciou, ele é padrinho do filho de Sebastião Salgado. Ele é padrinho.
E eu tive o privilégio e a sorte de fazer um trabalho com ele, como assistente. E, 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 e ele, quando veio fazer o trabalho, eu sou especialista em foto de mina. E a empresa Vale contratou ele através da agência África, se eu não me engano, contratou ele, imagine, ele morava na Amazônia na época, que ele tem um trabalho com os índios, mulheres da Amazônia, ele foi pioneiro, ele fotografava Boticário, ele, enfim, é um monstro da fotografia. E eu fui surpreendido pela Vale dizendo, Márcio, você pode, a gente quer saber se você pode acompanhar um fotógrafo, porque ele não conhece a mina e ele quer conversar, ele queria de um assistente que conhecesse a Quando mina. falou o nome, Quando falou o nome, digo, do se eu posso? que dia, quando é, Claro, que e hora é? ainda, pô, e ainda vou ser remunerado por isso, eu vou conhecer Pedro Martinelli e ainda ser remunerado por isso? Você vai ver o cara Eu pensando aqui fotografando. comigo, eu digo, não, claro, bababá. Você ganhou um curso. Aí, bicho, eu digo, não, eu tenho que ouvir. Se esse cara falar que. O que ele falar, eu tenho que entrar na minha mente, que eu sempre tive isso. Pessoas que têm carreira, que têm trajetória, eu não faço como. Ah, Márcio, mas você tá falando isso porque hoje você tem 55 anos. 54, 55. Aliás, vou fazer 55. Depois dos 50 a gente perde a noção, né? Mas eu sempre tive essa, essa convicção de que a gente tem que ouvir quem já está na estrada para você não se bater lá na frente. Aí eu disse, o topo. Fui lá. Só que eu não conseguia bater as agendas. Que eu fazia o governador, então, e aí montava uma agenda, só que eu estava em outro estado. Aí ele ficava esperando. Aí eu não vou deixar Pedro Martinelli esperando. Só que ele queria conversar comigo antes de descer, porque é o papel de pesquisa, de planejamento. Um bom fotógrafo, ele faz pesquisa e faz planejamento. Ele não diz, eu vou fazer, sai com a cara no mundo para fazer. Você precisa planejar, entender um pouco. Não tudo, senão perde a magia. Ou você também traz uma foto engessada. Mas você precisa, principalmente em lugares estranhos, como uma mina, como uma montanha, como lugares que você tem risco de morte. Entendeu? Aí ele queria conversar comigo. Aí até que bateu as agendas. Eu estava em Recife, quase perdi o voo lá. Aluguei um carro. Eu disse, eu não posso mais furar a agenda com o cara. Aluguei um carro e vim. Eu e o jornalista Hugo Cida, a gente veio de madrugada para Pernambuco. Cheguei aqui 6 da manhã, sem dormir. Já entrei no carro com ele e viajamos. Só que aí ele pediu para ver fotos antes. E aí eu mostrei uma foto que tem até aqui nesse livro. E ele disse, cara, e aí a luz? Eu digo, não, não tem luz, é um buraco negro. É um buraco escuro e a gente vai ter que ir. E como é que você faz essa luz? Eu digo, usa uma técnica. Aí ele chegou e disse, olha, Márcio, eu não vou fazer melhor do que o que você fez. Eu não entendi o que é que eu estou fazendo aqui ainda, mas vamos lá. E eu digo, porra, vamos lá, vamos tentar. E realmente é um lugar esquisito. E aí fomos, fizemos o trabalho. E realmente ele disse, olha, não tá, não vou conseguir entregar isso aqui. Então, essa experiência que eu tive em relação ao Pedro e a referência que ele é como fotografia, e ele foi quem inspirou, segundo a história, o Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado já tinha essa ficção pela fotografia, né? Já gostava. E ele despontou mesmo depois do flagrante que ele deu do atentado, né? Que ele estava no local onde estava tendo atentado, ele foi rápido e clicou. E ele tem um trabalho diferente, porque a foto dele é preto e branco, né? Ah, sim. Mais difícil ainda, né? E o gancho, que eu me perdi no gancho da história aí, a questão da câmera fotográfica. Quando o Pedro Martinelli veio para cá fazer esse trabalho, foi aí que eu me perdi na história e contei essa história toda. Quando ele veio fazer o trabalho, ele não usava digital ainda. Era filme. Aí conversando com ele, eu digo, vá, cara. A única coisa que eu posso dizer, olha, você usa e como é que tá essa coisa, porque eu ainda tenho uma resistência. Eu digo, cara, é um universo novo, porque realmente, no caso do Sebastião, ele tinha o laboratório dele, que migrou também para os tratamentos de imagem, porque toda fotografia ela tem o pós, né? E era a resistência do Pedro e de todos, que era entrar para esse mundo digital. Entendeu? Porque eles dominavam muito a questão do filme e já estavam acostumados com aquele cenário. E realmente, tem muita coisa que tinha no digital que perdia pro filme. Muita coisa. Mas eu disse, não, cara, agora já pode. Inclusive, foi uma 5D dessa que ele adquiriu. Márcio, a gente falando assim, da formação, do aprendizado, passando pela tecnologia, máquinas avançadas, mas aprender ainda
através de um curso, de uma formação, vai ser essencial. E hoje é fundamental você conhecer a ferramenta que você está trabalhando. Porque, não, mas eu faço no automático. Mas eu aprendi o método tal, aprendi a técnica tal mágica. Porque hoje tem muita técnica método mágico, muito mágico. Tudo se resolve rápido e fácil. Beleza, se você for estar no segmento só vou fotografar copo. Ok, você pode criar uma fórmula ali só copo, beleza. Mas se você quer expandir, que é o que eu sugiro para qualquer um que esteja começando, conhecer todas as áreas da fotografia, desde da área do fotojornalismo, que você vai muito para... Por que o fotojornalismo, o que o cara chamava de kamikaze? Porque é a única área da fotografia que você tem que entender de todo tipo de luz. Porque você não sabe o que vai encontrar. Se você vai estar fotografando uma invasão de um presídio, onde você começa fora, na luz do sol, como eu já fiz, uma rebelião, você começa na luz do sol e acaba dentro de um lugar que quase não tem luz. Você tem que aproveitar o cara, ele está ali no momento que entrou uma luz pela uma janela, e está com o outro com a faca no pescoço, é aquela luz que você tem que pegar, você tem que entender de luz. Você tem que entender como regular sua câmera. Eu vou usar uma linguagem bem básica. Esse aprendizado não vai existir no autodidata. Isso não existe, né? Não vai. Não existe. Mas aí, de informações, você tem um planejamento agora de passar isso, essa sua experiência através de um curso. Esse curso, fala um pouco sobre ele. É um curso para... Não é formar apenas um fotógrafo, fazer o que é entender fotografia, o que é entender equipamento, como é que seria? Eu não posso... eu sempre respeitei tendências, respeito, mas eu não acredito só nela. E respeitando a tendência atual, que é a tendência da urgência, todo mundo quer tudo para ontem, certo? Todo mundo acha que resolve rápido. Eu estou criando primeiro um curso onde eu vou ensinar, sim, um método mais rápido de você fotografar gastronomia, por exemplo. Ok. Porém, eu vou ensinar o caminho que eu sigo, porque eu consigo resumir. Porque você vê um piloto de Fórmula 1, né? O cara fazendo a curva a, sei lá, 200 km/h, 180, sei lá o que é aquilo. Parece fácil, né? Parece fácil. Mas você tem que praticar e dizer, pô, é aquilo que ele faz quando faz a curva. Mas você tem que praticar. Não é só chegar e fazer. A tendência do meu curso e o objetivo eu estou há mais de 30 anos no mercado. Passei por todas as áreas. Eu preciso deixar esse legado. Eu preciso começar a ensinar a quem quer entrar no mercado fotográfico, quem já está, que vale a pena a fotografia, mas você precisa sempre estar estudando e desenvolvendo a sua própria técnica, a sua própria, eu diria, a sua própria linguagem fotográfica, que é o que vai diferenciar. Penso na área gastronômica, porque é uma área que é difícil fotografar, você trazer a textura dos alimentos, você é chefe. Você sabe a deficiência, você vê muitos restaurantes aí e você vai ver a foto, você não vou lá, porque o prato tem uma cor só. Eu já vi fotos toda roxa, já vi fotos que é toda vermelha, e arroz não é vermelho, arroz é branco. Um temaki, se for com salmão, o salmão é vermelho, ele não é verde, e aí parece que está estragado. Enfim, isso me provocou muito a desenvolver a fotografia de gastronomia, e agora eu quero repassar isso de uma forma, eu diria, que a pessoa pule etapas. Quais são essas etapas? Não errar na compra de um equipamento desnecessário, não investir tanto. Eu vejo pessoas aí, os magos da internet e os charlatões digitais, botando muito enchimento de linguiça, luz, coisas que não vai funcionar no dia a dia. Ring light para tudo. Isso, softbox, isso aqui. Aquilo ali se torna impossível você ganhar dinheiro com aquilo ali, porque o mercado não absorve. Não absorve, é uma mentira. Se você está comprando o curso acreditando, é uma mentira, é uma puta mentira. Por quê? Primeiro, você chega no restaurante, no dia a dia, a realidade do dia a dia, porque eu vivo a realidade do dia a dia. Eu não sou um cara que estou indo para as redes sociais ou para o mercado porque eu ouvi falar. Eu sobrevivo da fotografia, eu sou operário da arte. Eu não sou um somebody love. O que é somebody love? Um conversador, um charlatão, um cara que é bom de lábia, um estelionatário digital. Essa maioria só faz 1 ou 2 trabalhos, porque rapidinho ele mesmo se mas entrega. Eles vendem curso.
Eles dizem que é aquilo que você deve fazer e não é. Por quê? Eles vão lá, montam a estrutura, a foto sai legal, mas aquilo não se mantém. Você não tem como levar uma estrutura que tem que passar só montando 1 hora. Só montando 1 hora, desmontando mais 1 hora. Onde você chega no restaurante e às vezes o chefe não quer perder tempo nem fazendo um prato para foto. Então essa é a realidade, eu vou passar essa realidade. O prato real, O prato real, mas fotografar. bem fotografada. Exatamente. E é o que o mercado absorve. Isso seria a foto que a gente vai comprar um Big Mac. Olha assim a foto, quando vem um Big Mac tem nada a ver com a Você foto. entendeu? Aí eu venho também para a história da inteligência artificial. Como eu comecei a transitar um pouco nessa área de curso, toda hora aparece um curso para comprar. Aí agora tem colegas fotógrafos dando tiro no pé, que a inteligência artificial vai resolver tudo. Resolver tudo, pegar um copo ou um produto, um prato que visualmente ele não é bonito, mas é aquele prato que é servido ali, naquele restaurante, e transformar ele em um prato todo gourmetizado, com um acabamento impecável. Aí a pessoa chega lá e faz uma foto, diz, olha aqui, aí, Fui enganado. olha aqui, fui enganado. É isso? Não, fotografia é fazer negócio, fotografia é gerar resultados. Vou entrar, Márcio, numa coisa que pode ser um campo minado. Para saber se você... Tudo que você falou aqui, se a gente também vai encontrar no curso. Você falou, hoje todo mundo é palestrante, todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje é consultor, todo mundo é especialista em tudo. Eu sou administrador de empresas, há 32 anos gerenciando a empresa da família, num segmento. Trabalhei um tempo na área de gastronomia, ainda estou envolvido em gastronomia, vivo gastronomia, mas não trabalho diretamente na gastronomia e resolvi ser podcaster. Meu maior cuidado para ser podcaster foi estudar ser podcaster. Criar um programa de entrevista não é chegar aqui e começar a rotar a pergunta. Tem que ter conteúdo, tem que ter intenção. E uma coisa que a gente não vê muito hoje por conta dessa velocidade da informação, velocidade da certo, velocidade de gerar monetização e ganhar dinheiro, 5 letras, ética. Você tem essa preocupação também? Sim, sim. E é uma preocupação diária e é um compromisso social. Ética não é só uma palavra bonita porque ética se transformou muito aquilo. Independente do que o colega faça, você não pode falar porque você é antiético, você não pode julgar, você não pode reagir porque você não pode. Eu vou falar de um momento em si, por exemplo. Como é que você está em um evento fotografando um cliente aqui que ele contratou para fazer assessoria? Chega um colega, um exemplo, e começa a fotografar o mesmo cliente e aí manda fotos para esse cliente. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer dizer que, olha, o Márcio faz, mas eu também faço e faço melhor do que É Márcio. mais barato. Querendo furar o olho. Então, isso eu não aceito. Aí quando me perguntam, e fulano, que é? Fulano é um picareta. Tem outra palavra? É um cara que não merece confiança. Um exemplo. E a ética não é só até aí o respeito com o colega. Para mim, a ética é o respeito com quem me contrata. Eu tenho que ter o compromisso, mesmo que você não queira ouvir, de falar a verdade. Olha, amigo, isso aqui não vai funcionar. Você está me contratando, mas não precisa me contratar, não. É melhor pegar um garoto com um iPhone, ele vai fazer o que você precisa com muito menos. Você está me contratando para fazer registro. Eu não faço registro, eu conto histórias. Aí, isso também para minha ética. E eu quero ensinar para quem quiser aprender, para quem estiver no curso, no workshop ou numa palestra minha, que a fotografia não é só resultado. Resultado bom, muita gente pode ter, estético. Mas tem outras coisas por trás. Eu acho legal você falar isso porque é uma coisa... me veio uma palavra. Em tudo, para quem cinquentões como nós, eu recém-completado 50 anos, o old school nunca vai deixar de existir. Porque o old school, ele tem base. Ele não é modinha. Sim, Então, assim, teu curso teria um pouco de old school, né? sim. O olhar, o entendimento do equipamento, não é assim que faz. A gente fala muito, né? Na entrevista que eu fiz aqui com o chefe Michael Dory, eu falei do chefe borboleta e do chefe caveira. O chefe caveira, velho, ele faz comida num espaço de 1 por 1. O borboleta, ele quer tirar foto, ele quer fazer rede social e não sei o que. O prato não tem tempero, não é bem Sim. temperado. Sim.
eu acho que pegando um pouco o que você está falando, entendendo, você vai ter, além da parte técnica, você também vai ter o old school, né? Sim, Essa base que você aprendeu com fotógrafos antigos, a gente tinha aqui Osmário, é, a Sergipe teve fotógrafos que fizeram parte, o Brasil tem fotógrafos famosos também, e esses são a foto. sim. É isso que você quer também deixar, né? Para que as pessoas entendam que ética, profissionalismo, o respeito à foto seja ensinado e não deixar de lado, né? Porque hoje o maior desafio hoje, o maior desafio que eu acredito para o mercado da fotografia e da comunicação social como um todo, não só para fotógrafos, como para jornalistas e repórteres cinematográficos, é conscientizar e reeducar a sociedade para o que nós fazemos. Qual é o meu papel como fotojornalista? O meu papel como fotojornalista, como um construtor de imagens, certo? Como um cara que conta a história, é estar atento aos fatos, retratar isso com um objetivo final. Tudo é um funil. Para quê e por que eu estou fazendo? Ok, ok. Que não retira o papel do social media, que é um cara que está fazendo a coisa mais instantânea ali, mas houve uma confusão nisso tudo, pelo advento das redes sociais, todo mundo quer aparecer a qualquer custo, a qualquer preço. Porém, não estão mensurando os resultados. E aí eu já ouvi dizer, eu já estive em reunião onde disseram que a fotografia estava em desuso. Aí eu fiz uma pergunta na reunião, que eu já tinha decidido me calar. Mas eu digo que eu tenho que fazer uma pergunta que eu preciso fazer com que os outros que estejam na reunião, especialmente os mais jovens, tenham a consciência de que a gente não pode ouvir tudo goela abaixo, especialmente quando você está sentado à mesa com outros profissionais de outras áreas, porque você não chega para o engenheiro para dizer, bota o concreto tal e o ferro de tal bitola, sei lá como é que se chama. Eu não chego numa obra para dizer a ninguém qual é o concreto que ela tem que colocar, qual o diâmetro de ferro. Porque o engenheiro vai dizer que agora a fotografia está em desuso, se for um engenheiro, se for um médico, um cirurgião, baseado em quê? Aí eu disse na reunião, eu digo, gente, está em desuso, é? Então precisamos avisar ao presidente do Brasil, ao presidente dos Estados Unidos, Que não precisa que mais não precisa mais. Porque se você entrar hoje na rede social deles, tem uma foto e um vídeo, uma foto e um vídeo. Aquela foto, não estou entrando na seara política, mas a foto do dia que o Trump tomou o tiro na orelha, a rapidez do fotógrafo e aquela foto... E foi a foto. Foi a foto que Medina. mudou tudo. O que é que se fala só sobre... O senhor foi com Medina. Medina, uma fotografia. Um dos temas mais falados no mundo no dia. Então, está em desuso. Então, eu acho que esse é o nosso papel. E isso também eu acho que faz parte do desenho da ética, esse compromisso que você tem com a sua categoria e não só com o seu assessorado, que às vezes muita gente esquece que existem outros profissionais ali que precisam sobreviver e a partir do momento que eu sou conivente com o comportamento do gestor ou com o comportamento de seja lá quem for que esteja na liderança, um comportamento submisso, um comportamento onde coloca o seu produto, a sua arte, que é a fotografia, como uma coisa qualquer, você está sendo antiético. Você está sendo o cara legal ali, mas você está sendo antiético também. Entendeu? Então é isso que eu quero ensinar. Olhe, se coloque no seu lugar, diga não algumas vezes, recuse alguns trabalhos. O recusar hoje é o aceitado amanhã. Recuse, pense, eduque, converse, respeite também, ouça o cliente, que hoje também os caras não querem ouvir o cliente. Eles acham que sabe tudo. Você tem que entender o que o cliente quer para saber que foto você vai gerar, o que é que você vai entregar. Entendeu? E volto a dizer, como a fotografia virou uma coisa banal, as pessoas acham que é só um clique, não é só um clique. Logo em breve a gente vai descobrir, saber como acessar esse curso. Sim. Tá por aí, tá? É o spoiler já de algo que vem por aí, né? Eu pretendo lançar um workshop que talvez seja gratuito, entendeu? Falando sobre a fotografia, uma introdução, porque é muito importante resgatar e dar um choque de realidade em todos, não só nos produtores de fotografia, que são os fotógrafos, como empresários, chefes, entendeu? Marco, eu estava fotografando em Alagoas, no restaurante do hotel, né? E o chefe veio conversar comigo, que eu faço questão de conhecer, porque a obra de arte da fotografia final não é só do fotógrafo,
Metade é do chefe, metade é do fotógrafo. Uhum. Ele faz a foto também acontecer. E o cara veio me mostrar, me mostrou as fotografias. Eu digo, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui? Vou pedir pra sair agora do jogo. Digo, cara, o cara fotografa muito, bicho. Só que aí eu digo, peraí. Não, não é possível. Eu fiz, você usa que câmera? Não, eu uso meu celular. Olhei o celular, digo, ele não tá brincando, ele não tá falando com a criança aqui. Eu fiz, cara, beleza. Aí eu digo, não, agora eu quero ver até onde ele vai. E aí, peguei os pratos, fui clicando. E ele veio me mostrar mais fotos. Eu digo, não, não é possível. Aí o que é que eu digo? Gente, vai lá no Google. Pega a foto e pesquisa aquela foto. Era foto de um fotógrafo japonês. Ah, ele dizia que era o prato era E ele dele. dizia que era ele que fazia. Nossa. Entendeu? E que fazia as fotos e os pratos. Eram duas coisas bizarras. Então, gente, é isso. Não deixem de fazer a caminhada, não deixem de tentar, não deixem de fotografar. Esqueça as críticas. Esqueça as críticas. Hoje eu fotografo pensando no que é que eu posso entregar. Se eu for ver referências, as referências nem sempre são verdade. Nem é verdadeira, às vezes. Eu digo, pô, eu vou ter referência de uma coisa que é uma mentira. Quer dizer, se eu lá no hotel, se eu mexesse com o meu psicológico, e eu disse, peraí. Pra esse cara fazer nesse nível aí, esse nível aí é alto nível. Não só da técnica, não era técnica fotográfica, que era uma técnica simples. Os caras pegaram 2 razers, botou um softbox de um lado e do outro, e clac. Isso é fácil. Isso é fácil. Era o prato em si, a estética, tudo, no geral. E eu digo, tem coisa errada no paraíso. Aí você vai entrar nessa. Márcio, a gente tá caminhando pro final da entrevista e eu, como é conhecido, a gente tem que perguntar aos nossos convidados. Aí esquece a fotografia, deixa de lado, e nem lembra da imagem fotográfica. Mas na sua memória fotográfica, você tem um prato que marca a tua história, a tua vida, ou ele tem um significado para você? Cara, tem um prato que, como eu digo, nada a ver com fotografia, né? Mas com a questão de sabores mesmo. Eu gosto muito da comida nordestina. É uma comida simples, e que eu gosto muito, que é a carne do sol, uma coisa simples, mas me remete a muita coisa do sertão, da nossa regionalidade. Eu gosto. E o prato que parece aquela foto de torcida que você não come por nada do mundo. Alguma coisa não Cara, come. tem uma coisa que eu não como de forma nenhuma, é buchada. E é tão bonito a fotografar. É lindo, é lindo. Buchada eu não como de forma nenhuma, porque todo mundo que come com muito sabor, mas eu Não vai. não vai. E é nordestina, né? E eu sou E é nordestino. uma cara E nordestina. é claro, eu gosto de outras comidas, mas eu sou aquele cara que tiver de escolher, não. Vai ser isso aqui hoje? Eu gosto, pá, de uma carnezinha do sol com uma macaxeirinha frita, uma coisa bem simples, mas que é. Márcio, a gente aqui conheceu um pouco do teu trabalho, o Márcio Dantas, como um fotógrafo, mas também, como eu disse lá no início, um ativista dessa profissão, defesa da profissão do fotógrafo, da ética fotográfica e do valor da fotografia para tanta gente, seja empresa, seja uma pessoa, um profissional liberal, seja uma família. Como eu te contei, a minha família tem essa coisa da foto. E no grupo da família a gente troca muita foto e acha umas fotos antigas. Nossa, essa foto aqui. Você tem uma noção, só para encerrar, o que é importante em uma foto. Eu tenho uma foto de um aniversário meu, vou entregar a idade, olha. Aquela foto, não vou dizer quando foi. Aquela foto, eu lembro quando ela foi batida. Ela tem exatamente 6 dias após o dia que nasceu minha esposa. A gente se conhece há 6, vai completar 7 anos que a gente se conhece. E eu lembrei disso, porque eu sei a data que ela nasceu e eu sei a data daquela foto. E eu lembro daquele momento e falo assim, neste dia você tinha 6 dias de nascida. 6 dias de nascida. Isso é monstruoso. Uma foto que eu sei onde eu estava e onde ela estava através daquela foto. Eu estava na casa da minha tia, comemorando o meu aniversário, e ela tinha 6 dias de nascida, naquele momento. Com uma foto, ela é incrível. Mas em cima disso, tudo que você falou, que é um mundo em que você vai, através do seu curso, do seu workshop, mostrar, e desse papo que a gente teve aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, não do mundo fotográfico, mas todo mundo que
entenda o que é a fotografia e o que é aquele papelzinho impresso, que é uma foto. O valor dela e ela, o que significa para você e esse legado que você quer deixar. Então, primeiro, até fazendo justiça, eu falei sobre os livros, e quando a gente fala da memória da fotografia, do papel dela e do poder dela e da importância, e se a gente não, eu diria até exaltar mesmo, quem valoriza e quem proporciona, quem financia, quem acredita e financia para que a gente consiga materializar alguns projetos. Por exemplo, o livro do Litoral Sertão. A Vale chegou junto e hoje, se não fosse esse investimento, por exemplo, eu estava analisando esse livro ontem, esse livro tem 15 anos. Se eu pegar as crianças que eu retratei nesse livro hoje, já devem ser homens, já devem ser pais, entendeu? E eu tenho esse registro que provavelmente ele nem tem. O Marcos citou aqui uma coisa que, quando eu dou nas minhas caminhadas, especialmente no interior do estado, toda casa tinha um retrato lá na parede da família. Se você for hoje, poucas vão ter, porque a mamãe que fazia foto, ou o papai, já usa celular, e aí a memória se perde. Então precisamos exaltar e agradecer sempre a quem financia a memória fotográfica. E fazendo justiça também, que eu falei do Palácio da Cidadania, o Inácio Kraus também, que acreditou na materialização desse projeto, e que peço um apelo que eu faço a gestores e a sociedade como um todo: cuide da memória fotográfica, respeite o trabalho do fotógrafo, respeite o espaço do fotógrafo, do profissional de imagem, porque estamos ali com um propósito, que é registrar aquele momento, porque se não estivermos lá, se não fizermos o registro, não vamos ter a memória, porque a sociedade não está tendo compromisso com a fotografia. E nós temos esse compromisso, porque nós temos tudo arquivado, tudo organizado. Nós estamos lá com um objetivo: fazer história e registrar a história. Então, sejam solidários, respeitem e cuidem da fotografia, e vamos em frente. Sigam lá no meu perfil, se quiserem, posso, né, Marcos? Sim. Sigam o meu perfil, que é o Márcio Dantas.fotógrafo. E o Lugar Perfeito, __. E lá no Lugar Perfeito eu conto várias histórias de destinos que eu frequento, de lugares, né? E muita foto de gastronomia. Isso E é bom. isso. Isso é bom. E lembrar que o Márcio, ele é um dos idealizador, travei, desse espaço onde nós estamos, viu? A Ará Produtora é projeto do Márcio. E essa luz que vocês veem aqui, com essa riqueza de detalhes que a câmera consegue captar, tem a consultoria e a formatação de tudo isso aqui, o ajuste de lente. Eu comecei a aprender um pouco o negócio de obturador, ajuste de branco para compensar a luz mais quente, mais fria, para a gente ter essa qualidade de imagem. Então a Ará é também um projeto do Márcio, e é onde nós estamos aqui gravando o nosso podcast. Gente, agradecer a nossa audiência, agradecer aos nossos patrocinadores, Tioli Casa da Música. Vocês acompanhando essa entrevista, fazer seus comentários, dar seu like, ativar o sininho, se inscrever nesse canal, fale. Se você assistiu, comente. Pessoal, teve um podcast falando sobre fotografia, não só profissional, mas a fotografia. Vai lá assistir. Na segunda-feira da semana que vem, esse episódio vai estar no nosso Spotify, e lá você vai poder ouvir essa entrevista, e se quiser assistir, você vem para o YouTube e assiste quantas vezes você quiser e pega esses detalhes. E ficar atento à rede social dele para esse workshop, que eu vou estar lá, viu? Não vou perder não. E o curso de fotografia. E eu queria fazer uma coisa diferente hoje, com a permissão do Márcio. Falamos tanto de fotografia e eu queria homenagear esse episódio para Valmir Almeida. Sim. Fotógrafo da minha família. Gente, valeu, até a semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.